que é Lucas 4, o capítulo do 1, Lucas 4, versículo do 1 ao 14. Assim diz o Senhor: provação no deserto. Vou projetar para quem estiver acompanhando. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminado esses dias, teve fome. Disse-lhe, então, o demônio: se és filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra, e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e eu dou-os a quem eu quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou a seus anjos a teu respeito, que guardassem e que sustentassem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus foi conduzido para o deserto. Não foi privado de momentos de deserto. Eu tenho certeza que o deserto ele faz parte não só da sua realidade, né? Não só da realidade de Jesus, mas também da sua realidade, da sua história. E é bem possível que neste tempo que nós estamos vivendo, que você, em algum momento nestes dias, tenha se deparado com o deserto. Eu partilho com você que, para mim, hoje foi um dia de deserto. Foi um dia de escassez, de tédio, de cansaço, de vontade de sair dessa situação, né? Para mim foi este dia. E nós estamos em tempos de desertos, né? Desertos. O que me chama a atenção desse deserto que Jesus viveu é o primeiro e último versículo dessa passagem. Não sei se você prestou atenção, mas na entrada de Jesus no deserto e na saída de Jesus do deserto, em ambos os momentos, a palavra de Deus enfatiza que o Espírito Santo estava com Jesus para entrar no deserto e no momento em que ele saiu. Então, no versículo 1, é relatado assim. São as primeiras palavras dessa passagem. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus ao Jordão e foi levado
pelo Espírito ao deserto. Então, quando Jesus foi entrar no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. E no versículo 14, assim é nos dito, de novo, cheio da força do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Então, a presença do Espírito Santo, antes e depois do deserto. Muitas vezes nós achamos que quando nós vivemos o nosso tempo de deserto, que o Espírito Santo ele não se faz presente. Mas é justamente porque nós temos o Espírito Santo conosco que Deus nos permite visitar desertos. No deserto, às vezes, nós não sentimos a presença do Espírito Santo, mas ele não nos abandonou. Né? O Senhor simplesmente não nos manda para um deserto, nos joga num deserto, nos coloca nessa condição, nos coloca nessa realidade e nos deixa lá, para que a gente consiga viver esse tempo de deserto com as nossas próprias forças. O deserto é o tempo do auxílio de Deus, do amparo de Deus e da presença de Deus. Então, hoje, enquanto eu li essa passagem, o que mais me chamou a atenção é que o autor da Sagrada Escritura enfatiza que o deserto, que o Espírito Santo estava presente antes e depois, e com certeza durante o deserto. Então, que nós possamos ter essa certeza que em meio a situações difíceis da nossa vida, o Espírito Santo, ele se faz presente. Ele nos envia a momentos de dificuldade, a momentos de provação. Ele nos sustenta durante esses momentos. E quando nós saímos desse ciclo de dor, o Espírito Santo, ele se faz presente em nossa vida. Então, o deserto, ele é um lugar em que nós vivemos uma preparação. Por que Jesus foi para o deserto? Porque depois do deserto ele iniciaria a sua vida pública. Jesus estava prestes a iniciar a sua missão na terra. E aí, antes de ver a sua missão, ele é levado ao deserto. Por quê? O deserto é um tempo de preparação. É no deserto que Deus os prepara. Porque preparo, enquanto tudo está bom, enquanto tudo vai bem, para nós seres humanos acomodados, né? Dificilmente nós seremos preparados em tempos bons. Nós somos mesmos como ouro, né? Provado no fogo, nós somos provados no fogo. Então, o deserto é o tempo da preparação. E Jesus ele foi preparado para a sua vida pública no momento em que ele estava no deserto. E aí, durante o deserto, Jesus passou por provações, por privações, por momentos de dificuldade, como a palavra de Deus nos traz, mas tudo isso era uma preparação para aquilo que iria acontecer. Deus tem te preparado nesse deserto? Você se permite ser preparado? Você está se permitindo ser lapidado por Deus? Ser transformado por Deus? Você tem permitido que o Espírito Santo acesse a sua vida para mudar algumas coisas, alguns pensamentos? Nós estamos nesse tempo de isolamento, é o nosso deserto. E no nosso deserto, o Espírito Santo ele tem um livre acesso. Ele precisa agir, porque o deserto é o tempo da preparação. E como que Jesus foi preparado neste deserto? Ele foi tentado pelo demônio. O demônio investiu contra a missão que Jesus tinha. E aí o demônio vai tentar Jesus, dizendo: se és filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Então é a primeira tentação, e Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o demônio tenta de novo e diz:
no alto do monte: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dou a quem eu quero. Então Jesus sofreu a sua segunda tentação. E aí Jesus disse: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirá, somente a Deus. E aí, não contente, o demônio sempre apostando todas as fichas contra nós, né? O demônio não desiste. Porque de uma a duas, ou do deserto nós sairemos enviados, ou do deserto nós sairemos preparados, ou do deserto nós sairemos mais fortes, ungidos, ou no deserto nós vamos vacilar, vamos desistir e sairemos como derrotados. Então, da mesma forma que o deserto é o tempo em que Deus vai nos lapidar, em que Deus vai nos preparar, em que Deus vai nos tornar fortes, em que a nossa fidelidade ela será colocada à prova, então é a investida de Deus para que nós sejamos preparados, ou o deserto vai ser para você o tempo de abandonar tudo. Vai ser o tempo de você desistir, de você fracassar, de você vacilar, de você não honrar o nome de Deus, de você blasfemar, de você murmurar. Como você tem vivido o seu deserto? Você tem caído nas ciladas do demônio? Porque o deserto, como é o tempo em que é o tempo da ausência, né? É o tempo da escassez. Então, o demônio ele pode semear no nosso coração o joio da falta de fé, da falta de esperança, da descrença, de ficar pelo caminho. Quantas pessoas estão ficando pelo caminho neste tempo? Então, da mesma forma que o deserto é o tempo da preparação, o deserto também é o tempo da desistência. Você vai procurar águas mais tranquilas. Você vai fugir dessa luta, dessa batalha, ou você vai permanecer firme como Jesus permaneceu às tentações. E eu preciso te falar, o demônio, na sua astúcia, ele vai te tentar nas suas fraquezas. Você não será tentado naquilo que você tem um domínio. Ele vem para te destruir, para matar a sua fé, para roubar a sua esperança, para destruir a sua família, para destruir o seu caminho com Deus. E o demônio ele sabia que se Jesus desistisse durante o deserto, o demônio sabia o que estava por vir. Eram as últimas chances, as últimas fichas. Porque depois iniciou a vida pública. Depois Jesus deu a sua vida para nos salvar. Então, imagine o desespero do demônio durante o tempo do deserto para ganhar Jesus para ele. E talvez o demônio esteja desesperado para te ganhar. Porque ele sabe que se você passar por essa situação, você vai voltar de tal maneira. Você será um cristão autêntico. Você vai comungar de tal maneira. Você vai se relacionar com sua família de tal maneira. Você vai evangelizar de tal maneira. Você vai amar as pessoas, os seus amigos, de tal maneira que não tem mais volta. Então, talvez neste tempo, o demônio, ele vai investir para que você desista. Porque ele sabe que se você perseverar, se você for fiel neste tempo de deserto, ninguém vai te segurar. Ninguém vai segurar a nossa igreja. Ninguém vai segurar a nossa comunidade, nossos vínculos de amizade. Eles estão se fortalecendo no deserto. Mas você precisa ter a firmeza que Jesus teve de dizer não.
Mesmo na dor, não. Mesmo na fraqueza, não. Não, eu não aceito. Então que seja essa palavra, nossa palavra, neste dia. Eu não sei se você tem sido tentado neste tempo a desistências. Eu não sei se você tem se deparado com a sua fraqueza. Hoje, o meu problema, a minha dificuldade no dia de hoje foi o sentimento de um tédio. Um tédio. Vontade de desistir pelo tédio. De ficar em casa há 2 semanas. E o demônio, ele vem investir naquilo que é a minha fraqueza. Porque eu tenho a vida ativa, muito ativa, saio muito, sempre com muitas pessoas, entendeu? E aí eu precisei, com a graça de Deus, eu precisei meditar essa palavra, eu precisei estar falando aqui com vocês para compreender que é na minha fraqueza, é onde aperto o meu calo, que eu vou ser tentado a desistir e abandonar a minha fé. Mas eu digo a vocês, né? Em nome de Jesus, eu não vou desistir. E você é convidado também a não desistir. A dizer, aqui não. Aqui o Senhor não tem vez. O Senhor não, né? Aqui você não tem vez. Não tem espaço para você aqui. Retira. Sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome posse. Jesus combateu com a palavra de Deus. E nós também estamos nos reunindo diariamente para rezar, porque nós precisamos reagir com a palavra de Deus. Perseverar. Então, compreenda, aproveite o seu tempo de deserto, porque ou você vai sair muito melhor, ou você vai sair muito pior. Ou você vai sair um grande cristão, ou você vai sair um péssimo cristão. Porque assim, o deserto não dá para sair da mesma forma. Não dá para sair da mesma forma. Porque tudo isso que nós estamos vivendo é muito intenso, é intenso demais, é provocante demais, está mexendo demais com a gente. Ou você vai sair um grande homem de tudo isso, ou, me desculpe dizer, mas você vai sair uma péssima pessoa. Sabe por quê? Porque viveu mal o seu deserto. Você vai sair desse deserto uma pessoa doente. Você vai sair uma pessoa frustrada, uma pessoa irritada. Ninguém vai te aguentar depois dessa quarentena. Se você viver mal o seu deserto. Mas se você viver em Deus, você vai se santificar. Você vai se purificar. O Senhor vai te lapidar. O Senhor vai te dar uma intimidade entre você e Ele. Que todo mundo vai querer ser seu amigo, todo mundo vai querer estar perto de você. Você vai viver a sua fé diferente. Então, como você está vivendo o seu deserto? De que forma? De uma forma que está sendo potencializado alguém melhor ou alguém pior? E pelo exemplo de Jesus, né, ele saiu perfeito. Ele se manteve íntegro. Tão íntegro, porque a partir do deserto, ele iniciou a sua vida pública. E você sabe o que foi a vida pública de Jesus. Graças à vida pública de Jesus, que nós temos todo o legado de fé, todos os ensinamentos, todos os milagres que nós sabemos que Jesus realizou, e o melhor, a salvação. Então se prepare para este tempo e use este deserto para ser um tempo de crescimento para você, tá bom? Um tempo de reflexão, um tempo de fortalecimento, um tempo de condicionamento, um tempo de ser resistente, um tempo de saber esperar, um tempo de saber rezar. Você sabe o que Deus pode realizar em você através desse deserto, mas só tem fruto no deserto se você for fiel.
Se você for infiel, não haverá frutos. Amém? Jesus nos mostra nessa passagem que só há frutos se nós formos fiéis em todas as coisas. Jesus em nenhum momento ele poderia ter cedido em uma das tentações. Não cedeu. Porque não dá para ceder. Precisamos ser fiéis. Se nós formos fiéis, nós daremos frutos abundantes. E como que vamos ser fiéis? Porque não é fácil. Você está ciente que o tempo do deserto é difícil. Imagina, gente, Jesus ficou 40 dias, não comeu, não se alimentou. Então, o deserto é um tempo difícil. Por isso que no deserto é tempo de orar, é tempo de se aproximar de Deus, é tempo de silenciar, é tempo de trazer ao nosso favor todas as armas que nós temos. E eu quero te dizer que uma grande cilada que nós podemos cair nesse nosso tempo de deserto é a solidão. Não fique sozinho, tá bom? Busque os seus amigos, faça novas amizades, por que não? Eu já fiz amizades novas no meu tempo de deserto, cultivando as amizades antigas. Então não se isole, se comunique com o mundo do jeito que dá. Porque se você ficar na solidão, isso é uma cilada. É uma cilada, você não vai conseguir ficar na solidão. Tá bom? Então, viva o seu deserto em oração, em silêncio. Amém? Então, precisamos ter armas no deserto. Tá bom? Precisamos ter recursos no deserto, não com amadorismo. Amém? Eu hoje estou transmitindo também pelo YouTube e a Ivanete, ela disse que está aproveitando esse deserto, que ela se depara todos os dias e ela sente que ela precisa confiar em Deus e buscar somente Ele, o soberano. Então, é isso, gente. O nosso deserto tem que ser frutuoso. E eu estou vendo vocês que estão acompanhando pela live do Instagram, vocês estão realmente de prontidão para viver esse deserto, né? Vocês estão firmes, estão fortes. Realmente vamos nos abrir a viver esse deserto, para que ele seja frutuoso na nossa vida, para que ele possa florir. Amém? Então, vamos resistir. Vamos resistir. Mais uma vez eu quero te dizer, o demônio, grava isso no seu coração. Porque isso é uma palavra de Deus para nós. E nós precisamos propagar esta palavra para todo mundo. O demônio sabe que se nós resistirmos ao tempo do deserto, ninguém vai nos segurar. Gente, ninguém me segura, hein? Se eu permanecer fiel a Deus, se eu continuar crescendo diante de Deus, se eu estiver mais íntimo de Deus, estou aprendendo muitas coisas, estou valorizando tantas coisas. Quando eu sair desse isolamento, já vou até falar aqui publicamente para vocês, meus amigos. Ninguém me segura. Vocês se preparem, tá bom? Eu vou abraçar todo mundo. Eu vou rezar de uma forma diferente. Eu serei um irmão de comunidade bem diferente. Mas para isso, primeiro eu preciso passar pelo deserto. Porque se eu não for fiel, esquece. Tá bom? Sem frutos, sem graça. Tá bom? Então, e o demônio sabe disso. Então vamos perseverar até o fim. A palavra de Deus diz que quem perseverar até o fim será
salvo e nós precisamos ir até o fim, até o final. Nós não sabemos quando será o final dessa nossa batalha. Jesus viveu 40 dias no deserto. Mas perceba que foi tão importante para Jesus viver o deserto, porque depois ele teve que viver tantas coisas difíceis na sua vida pública, todas as perseguições que ele viveu. Ele evangelizou sem se cansar, ele caminhava para evangelizar, ia de uma cidade para outra, e aí ele, incansável. E depois a coragem para entregar a sua vida, para viver o seu calvário, a sua paixão e a sua morte. Tudo isso depois do deserto, porque lá ele foi preparado, lá ele foi condicionado, lá ele foi fortalecido. Então eu quero profetizar na sua vida que grandes coisas virão através de você, se você viver este tempo com fé e com fidelidade. Amém? Então que você possa tomar posse desta verdade e desta palavra de Deus para a nossa vida. Feche um pouquinho os seus olhos nesse momento e olhe para o seu deserto. Como tem sido este tempo? O seu deserto já tem flores? Você já tem frutos deste tempo que você tem vivido? Já há frutos de Deus na sua vida? Ou você tem vivido este deserto de uma forma tão prostrada, você tem cedido tanto, que esse deserto tem sido um tempo sem frutos? Será que você tem se tornado uma pessoa pior no deserto ou você tem crescido diante de Deus? Eu te convido a olhar para esse deserto e a pedir para que Deus te sustente, que você possa se lembrar da presença do Espírito Santo nos nossos desertos. Nós somos capazes de resistir, amém? Nós somos capazes de enfrentar, de suportar, de sermos fiéis. E que Jesus, que foi forte, foi íntegro, foi fiel em seu deserto. Jesus que não teve medo de combater o mal durante o deserto. Jesus que tinha armas espirituais para combater todos os tipos de tentação. Porque, como eu dizia a você, o inimigo nos tenta na nossa fraqueza. O inimigo pode nos tentar das mais diversas formas possíveis, mas o nosso contra-ataque é sempre o mesmo. É Deus. É Jesus, o nosso Senhor. Não importa qual é a sua tentação. Amém? O que importa é que a nossa reação para os ataques do inimigo é sempre a mesma, é a nossa fé. Então que nós possamos nos colocar diante de Deus nesse deserto, que Ele possa nos sustentar a sermos fiéis até o fim. E que a nossa vida, a partir deste tempo, quando esse tempo acabar, ela possa ter muitos frutos, que nós possamos gerar após esse deserto, muitos frutos,